Bom, Jimmy, você sabe que eu gosto de surpresas Ah, de novo? e hoje não será a Priscila que irá conduzir esse Tava estranhando esse podcast. movimento aqui. Hoje é uma conversa nossa, né? E você é o meu primeiro Por isso que eu entrevistado tava nervosa. no meu podcast, Ah, é? né? Então fique à vontade, será uma conversa de sofá e a ideia é que a gente possa passar por vários assuntos: profissional, conjugal, familiar, tá bem? Não tão fundo, tá? Tá bom. Então vamos lá, ó. Eu tenho você como uma inspiração. Uau. Eu te considero um homem íntegro, um homem que é um escolhido de Deus, é um homem com um caráter espetacular. E você, por um tempo, você fez terapia com coaching profissional, né? Com terapeuta profissional. De que forma isso te conduziu na formação do teu eu, na construção da tua empresa? Fala um pouquinho disso pra mim. Eu fiz um tempo um coach de resiliência, inclusive indico. Eu chamava coach, mas era uma terapia, que a gente, o terapeuta era o responsável pela Sociedade Brasileira de Resiliência. Eu nem sabia que existia uma coisa assim, mas a resiliência é um conceito que vem da física, né? Que é a capacidade que a gente tem de absorver o impacto de uma coisa que nos pega de surpresa ou que nos deforma inicialmente, porque o impacto é forte. Então você é deformado inicialmente, mas você consegue absorver esse impacto e consegue devolver para o mundo sem se deformar. Você recebe o impacto do trauma, aí no caso traduzindo da física para a psicologia, seria assim, um trauma, um viés ou qualquer coisa que aconteça na sua vida que você recebe isso, obviamente você não pode ser tão rígido que você não receba esse impacto e não se deforme momentaneamente pelo impacto que aquilo traz, mas depois você devolve isso e não fica deformado. Então, essa capacidade de receber É que você já era uma pessoa resiliente, né? E aí, nessa situação, né, específica, nesse momento difícil, ele veio a melhorar, né? é porque era uma situação muito específica, então eu tive que, por mais que a minha história de vida acabou me levando a ter essa resiliência, por como ela foi se desenvolvendo, mas eu tive que, especificamente nessa área, aprender isso, né? E nessa terapia eu aprendi muita coisa relacionada a... Você perguntou em relação à empresa, como é que foi isso, né? A leitura de ambiente, a leitura corporal, a entender pessoas, a ressignificar um bocado de coisa que acontece com a gente. Isso eu aprendi tudo na resiliência. O Dr. Jorge Barbosa me ajudou bastante nesse aspecto aí. Que legal. Bom, é fato que nós seríamos médicos, né? Porque nós nos conhecemos na faculdade e, para quem não sabe, nós fomos colegas de turma, né? E a nossa história profissional foi sendo construída juntos. A vida foi nos direcionando para seguirmos a mesma especialidade. Trabalhamos juntos, construímos muitas coisas juntos, tivemos muitos obstáculos e hoje nós passamos quase que 100% do nosso tempo trabalhando juntos. E é um desafio, Era para né? ser 100%, né? Mas você não quer. Então, vamos conversar um pouquinho disso, já pegando esse teu gancho, né? É, Como é que é essa relação, trabalhar com a esposa? Eu, Ixi, é difícil, não hein? é fácil, né? Porque várias coisas se misturam nisso. É, porque o papel ali, primeiro que você não é só esposa, é colega, médica, é sócia também. Então, transitar entre esses três personagens é bastante difícil, porque às vezes se misturam os conceitos, e você fala uma coisa no profissional, mas ela leva pro conjugal, acha que é uma crítica conjugal e é uma crítica profissional, acha que é uma bronca profissional, mas é uma bronca, acho que é uma bronca conjugal, uma bronca profissional, às vezes é de colega para colega, numa discussão de um caso, às vezes é de um problema na empresa que precisa ser discutido, eu tenho uma opinião, você tem outra, e isso faz a gente divergir, depois fica com raivinha, a gente leva isso para casa junto, E o então... legal, né, que assim, quando você começou na construção da nossa clínica, eu não estava junto, porque
eu queria ir para outro lado, né? E a coisa foi acontecendo e hoje é muito gostoso trabalhar com você, mas eu concordo com você. Tem dificuldades que infelizmente a gente leva para casa, né? Leva. Mas assim, eu sempre fui a favor de você vir trabalhar comigo, né? A empresa é nossa, a clínica é nossa e você se dedicava a outras atividades médicas que você não era dentro da nossa empresa e você argumentava que era onde você se sentia única, se sentia é, é, você era valorizado de uma outra forma. Então, você sempre insistiu nisso. Mas agora, recentemente, você tem chegado mais para dentro da empresa. Está quase 100%. Falta um pouquinho só. Isso. Vamos deixar assim por enquanto, né? Você que sabe, eu não vou forçar lá. Então tá bom. Bom, vamos conversar sobre um outro assunto que é muito interessante até no meu ponto de vista, né? Atualmente, especialmente você, atua mais na endoscopia bariátrica. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia com os nossos pacientes, com as pessoas que chegam no nosso consultório, né? A pergunta que você mais ouve do nosso paciente, do seu paciente especialmente? A pergunta que eu mais ouço, eu acho que eles trazem a demanda que eu mais ouço, diria assim, seria assim, doutor, eu queria saber o que eu faço para chegar ao meu peso de 5 anos atrás. Assim, eles querem uma mágica, eles querem uma solução. É isso que você quer saber? Sim, sim. E como é que você... Assim, eu tenho um jeito de responder, tá? Vou te falar, porque embora a gente esteja juntos, mas nesse momento nós não estamos juntos. O que eu falo muito pro paciente, que a gente tem que pensar no que é possível, né? Eu cito muito o nosso carro. A gente tem um para-brisa enorme e um retrovisor pequeno. É importante a gente olhar para o retrovisor e ver o que está lá atrás. Mas a gente tem que olhar para aquele vidro enorme, que é grande e que nos leva para frente. Então, o que é possível fazer, né? Para a gente não criar falsas expectativas e enxergar a parte vazia do copo. E não festejar as conquistas. Não sei, como é que você falaria com o paciente? É difícil fazer eles entenderem que não é uma mágica, é uma virada de chave muito mais mental do que qualquer outra coisa. Então, eu tento fazer o meu paciente perceber que o que eu posso oferecer para ele são ferramentas que ele pode ou não usar da forma correta. E que eu não tenho essa mágica, nem sou responsável por uma transformação que ele tem total potencial de sozinho fazer usando as nossas ferramentas. Então, a minha missão ali é falar, cara, é o seguinte, eu posso te dar uma ferramenta que vai te ajudar a mudar a tua vida, a você perder peso. Só que se o teu mindset não for junto, se você não fizer essa transformação enquanto esse processo ocorre, não mudar como você encara a tua vida, como você encara teu estilo de vida, como você encara a tua alimentação, as tuas rotinas, numa questão de tempo, é inevitável que você volte ao estado original do peso que você está hoje. Então, não existe segredo, né? Então, tem pessoas que chegam lá no consultório e falam assim, doutor, eu queria voltar para o peso que eu tinha no meu casamento. Quanto tempo tem que você estar casada? 15 anos. Fala, 15 anos tinha cabelo, filha, pelo amor de Deus. Essa é uma parte engraçada, né? Então, assim, quer voltar para uma coisa que não tem mais, porque o nosso corpo, ele registra para cima. É que as pessoas hoje, eu acho que estão com expectativas, às vezes, irreais. Às vezes não, quase sempre está irreais mesmo. Elas têm uma expectativa, primeiro, over sobre si próprias, muito exagerada. Elas querem sair de uma coisa que é uma realidade para eles hoje, conquistada por vários anos, num instante voltar para uma realidade que eles acham e projetam de vários anos atrás. E não é simples assim. É assim, uma outra coisa que eu falo, né? Cuidado com 8 ou 80. Saia do 8 porque às vezes, ou a maioria das vezes, né? Aquela pessoa não faz nada e quer conquistar tudo. Então, assim, saia do 8 e construa ou até chegar no 80. É uma construção, porque... Ou o contrário, 80 para 8, no caso. Não, eu acho que é o 8 ou é 80, assim, peso. não, mas você não está entendendo, eu falo assim, em relação
não fazer nada. Eu como mal, eu não faço atividade física, eu tô fazendo tudo errado. Então eu preciso construir o certo, porque eu não faço nada e de repente eu quero fazer tudo. É, E eu acho que é uma construção, não é? mudança de Então hábito. eu até diria para você que um dos pilares que a gente mais ouve, é, a intensidade desse pilar no emagrecimento que a gente mais ouve é a falta eu acho que é a falta da alimentação. O que eu Uma vejo? alimentação ruim. Uma alimentação ruim. Uhum. É, alimentação ruim, um sono ruim. Mas eu acho que um é consequência do outro. Eu acho que um Não, vai gerando não. o outro. Acho que não. Acho que são soma de fatores que estão bagunçados na vida da pessoa. Sono ruim, alimentação ruim, estresse excessivo, pouca água durante o dia, falta de exercícios físicos, inatividade, sedentarismo. São somatórias que vão dar um resultado num organismo que se inflama, que só piora. E a obesidade é uma doença que ela gera doenças e ela é gerada por outras doenças também. Então, 200, em média 230 doenças estão já, relacionadas com a já estão obesidade, né? catalogadas que tem, mas ela também é gerada por outras doenças. Então fica um ciclo vicioso, né? Hoje já se fala no trio, né? No trio das doenças, que é o que vai afetar a boa parte da população mundial, é a diabetes, junto com problemas cardiovasculares. O cara vai infartar, vai ter AVC, e quase sempre o fator gerador dessas duas coisas, nem todo diabético é obeso, mas quase todo obeso tem uma tendência de ser diabético ali na Sim. frente, ou de ter problemas cardiovasculares. Então, o grande fator inflamatório é o excesso de peso. Então, se tem que se começar a prevenir alguma coisa ou tratar alguma coisa, é perdendo peso. Não adianta você tomar remédio para todo quanto é lado para evitar que você infarte se você não perde peso. Ou que você queira controlar a tua ingestão de açúcar, mas você está com excesso de peso, que a gordura vira açúcar no sangue. Então, o primeiro caminho é controlar peso, porque isso vai definir o tratamento e o prognóstico das outras doenças relacionadas a ela, especialmente diabetes e... E esse era um questionamento que eu trouxe. Obesidade, doença ou desleixo? Começa com um desleixo, mas ela é doença. A doença, a obesidade, ninguém nasce realmente gordo. Tem uns bebezão gordo, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando que em algum momento você começa, pode ser na infância, mas você começa a ganhar peso. E inicialmente você se adequa a essa realidade, você se adapta a ela, você cria ali, vai vestindo uma roupa maior, vai se adequando. E o que acontece com o tempo é que você se acostuma com ela. Então você não percebe o quão sorrateira ela é, o quanto que ela está te envolvendo. E você vai se acostumando. Então você começa ali de um sobrepeso, começa com a pré-obesidade, depois evolui para a obesidade. Seja por fatores endógenos, quer dizer, fatores que eu tenho desarranjos internos aqui, tenho uma tireoide que mal funciona, eu tenho problemas internos e orgânicos que me fazem ganhar peso, como exógenos, coisas que vêm de fora, né? Medicamentos que eu tomo que me fazem ganhar peso, um estilo de vida errado, uma má alimentação, tudo são fatores que vão se corroborando para dar um resultado que é a pessoa ganhar peso. Uma vez que ela ganhou peso, ela está obesa agora, ela ingressa numa doença, ela passa a ser uma doença. Então ela tem genes para isso, mas se ela tiver um fundo genético, ainda favorece ser mais rápido esse processo. Mas aí agora ela está obesa, então ela está com uma doença. Por quê? Porque essa pessoa, uma vez que ela tem um excesso de gordura no corpo inteiro, há toda uma configuração metabólica para fazer com que essa pessoa entre num ciclo vicioso. Por exemplo, ela sente mais fome que uma pessoa normal. Você sabia que uma pessoa Sim. obesa, ela... Porque tem a parte hormonal, né, envolvida A parte nisso. hormonal, né? Então, a pessoa que tem mais peso, ela tem mais fome. Ela talvez não seja gorda porque ela come muito. Talvez ela come muito porque ela é gorda, né? Porque ela está obesa, porque ela está acima do peso. Então, ela tem mais fome. E por causa de toda uma configuração que não cabe aqui, fisiologia, de explicar isso, mas... isso é favorável a ela. Então ela agora está num ciclo vicioso. Como é que ela faz para romper com isso? É muito difícil. E aí ela pode começar pelo básico, que é fazer mudanças de vida. Mas muitas vezes vai precisar de intervenções, como as nossas que nós fazemos.
para ajudar essa pessoa a dar um break, ajudar a achar o caminho diferente, trazer ela para uma realidade onde ela vai perder ali uns 20, 30% do peso dela, ela se reencontra consigo mesma num outro patamar, numa coisa que talvez que nunca, há muito tempo ela não encontra aquela pessoa. Já ouvi isso do paciente, eu encontrei uma outra Maria dentro de mim, quer dizer, a Maria mesma, ela mesma é a Maria, mas ela encontrou a Maria dentro dela, que há muito tempo ela não via, e agora ela encontrou isso, dá um reforço positivo, porque ela perde, começa a autoestima a melhorar, ela começa a gostar do que ela está encontrando, as pessoas elogiando, Sim. ela começa então a evitar aquele alimento que ela gostava, porque ela sabe que se fizer aquilo vai dar errado, ela começa a querer ter interesse talvez para ir para academia, ela começa a querer organizar a vida dela. Ela vai mudando o estilo de vida dela. Vai no reforço positivo, ciclo vicioso positivo. E é interessante que ainda hoje em dia, né, nos dias de hoje, com tudo isso que nós já sabemos sobre a obesidade, ainda observamos muito nas redes sociais, né, uma romantização, uma valorização, não valorização, mas uma relatividade, né, sobre relativização sobre a obesidade, né? E isso é interessante porque parece que tá tudo bem. E não tá tudo bem. E emagrecer, né, vai muito além do que perder peso. Como colocar isso para os nossos pacientes ou para as pessoas para buscarem não romantizarem tanto Primeiro, emagrecer é diferente de tratar a obesidade. Sim. Uma vez que você sabe que a obesidade tem vários fatores, ela vem de várias raízes, emagrecer é uma das coisas a serem feitas. Mas se você não corrigir certos fatores da obesidade, você, questão de tempo, vai voltar ao estado original de novo. Então não adianta só emagrecer. Por isso que eu não acredito em dietas radicais e que vão a longo prazo. Primeiro que o organismo se recusa a isso daí, né? Segundo que a romantização está acontecendo porque essa coisa que nós estamos vivendo no geral do mundo de hoje, de dizer que meu corpo é minhas regras, o importante é ser feliz. Tem na mídia assim, pessoas famosas que estão obesas e romantizam isso, então eles criam uma legião de seguidores que tanto faz, estão menosprezando o risco que estão correndo e acabam morrendo cedo, acabam tendo problemas cedo. Quantas pessoas obesas, idosas você conhece? A minoria absoluta. Você conhece um ou outro que acabou escapando aí da estatística, mas os idosos, os obesos não envelhecem, eles morrem cedo. Então, isso é uma coisa que é claro, que é fato. Então, assim, você pode romantizar o que você quiser, só tenha a consciência que você vai ter uma vida mais curta. E a qualidade, né? As coisas simples da vida não são fáceis. Eu penso que essas pessoas que romantizam porque elas já desistiram. Não sei. Já desistiram de lutar, elas se aceitaram assim, eu vou morrer assim. Acho que às vezes é porque é difícil, nós sabemos que é difícil. Então, né? Ela já desistiu, ela não quer mais fazer essa luta. Mas você sabe que isso é um exemplo para mim. Mas eu tô gordinho. Uma citação para mim nas minhas consultas. Eu tô ligado. Em relação à atividade física. Porque você era muito resistente a isso, você não gostava. E eu não gosto ainda. Então, é exatamente aí que eu quero chegar. Porque você relutava, e eu insistia porque eu sei o quanto isso é importante. E agora que você saiu de 2 vezes na semana, por insistência minha, e foi evoluindo, foi construindo isso, e hoje você faz atividade física 5 vezes na semana. E não te vejo como fazendo por obrigação. Eu te vejo até de ser feliz para fazer atividade física. Eu assisti aquele seriado do Schwarzenegger lá, com 4 episódios, e tem aquele que ele tá na fase do halterofilismo, da atividade física, e aí ele fala assim, para mim, ir para academia era como o mesmo prazer de um orgasmo. Eu falei, ou eu não sei fazer aquilo lá, ou eu não sei fazer academia, ou ele não sabe fazer aquilo lá, porque não é possível que eu tenha o mesmo prazer que um orgasmo. Não tem. Não sinto graça nisso, assim.
Inicialmente não, mas eu fui vendo a transformação de saúde, na verdade, no meu corpo. Metabolicamente, as pessoas também só olham a balança, né? A gente está acima do peso, mas vê o que é, vai ver os parâmetros metabólicos, exames, a própria constituição corporal, né? Porque você pode pegar uma pessoa, três pessoas que têm 100 quilos, você não me diz nada isso, né? 100 quilos, pode ser que uns 100 quilos esteja magro, pode ser que uns 100 quilos esteja gordo, pode ser que uns 100 quilos esteja normal. Então, quilos e peso não é bem o melhor parâmetro, mas olhando meus parâmetros metabólicos, impedância, eu fui vendo uma transformação e também uma disposição. Eu sinto muito orgulho disso. Não, mas eu não estou fazendo só para me perder, agradar. não, nem só para perder peso também. Eu estou fazendo porque eu não quero chegar com 60 até que tomando 8 comprimidos, nem chegar com 70 com bengala, e nem chegar com 80 sem poder viajar. Até porque nós temos planos para o futuro. Então, né? queria morar na Itália, né? Então agora vamos mudar um pouquinho o nosso sentido, a nossa direção das perguntas, da nossa conversa. Porque muitas memórias se perderam no tempo ou ficaram lá atrás e a gente não fica recordando isso a todo momento. Então vamos reviver um pouquinho a nossa história agora, né? Você tá cheio das surpresas. Esse ano nós vamos completar 25 anos de casados. Nós fizemos alguns planos que ficaram no papel. Estamos pensando em outros que ainda estão em construção. O fato é que a nossa história começou no terceiro ano de faculdade e quando tudo começou, eu achava que não ia dar certo. Né? Pensa numa mulher difícil. Depois de um beijo roubado, eu sonhava com um homem que fosse íntegro, que tivesse um caráter íntegro, um homem que me amasse, que me valorizasse, que fosse próspero e que fosse o provedor do meu lar. E eu não sabia que esse homem era você. E a gente casou, né? Nós casamos. Você consegue lembrar e reviver aquele dia 7 de outubro, quando eu entrava na igreja, eu olhava esse homem. Ali eu já tinha certeza, porque eu não sabia quem era, mas quando eu estava entrando na igreja, eu já tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa, ou que eu tinha sido escolhido pelo homem que eu desejava. E você me olhando entrar, porque eu olhava para você e eu quando eu estava preparando, quando eu estava, eu não quero te fazer chorar, eu quero te fazer relembrar, porque quando eu estava preparando isso, eu vivi novamente esse momento. Não, ali para mim era a concretização da certeza que eu já tinha, né? Eu não sei o que para mim foi Deus isso daí, não foi eu especificamente, né? Por que a gente passou a faculdade inteira junto e nunca teve nada? No terceiro ano eu te mandei um bilhetinho, mas nem lembrava do bilhete, eu sei depois que você falou. Para mim eu nem lembrava que tinha mandado esse bilhete para você. Né? Como é que a gente ficou 6 anos ali se trocando pelos corredores da faculdade, nunca houve esse interesse, não deu esse match, não aconteceu. E aí no último ano, já finalizando o último ano de faculdade, você tem um brilho diferente para mim, que me faz correr atrás de você um montão de tempo. Você não dava bola para mim, porque você achava que eu era caipira, não sei mais o que. Então eu insistindo porque eu senti essa coisa, que eu falei, é ela. É uma certeza que veio, que falou, é ela, essa moça. E isso foi assim, irrefutável para mim. Era uma certeza assim, que não era a tua beleza essencialmente, você era bonita, mas não era a tua beleza. Que falava assim, não, essa moça é muito bonita, tô apaixonado porque ela é muito bonita. Não era isso, era uma coisa muito mais profunda que o externo, era algo de uma conexão que eu também não entendia bem. Eu estava afim de você, eu estava apaixonado, mas eu não entendia bem o que estava acontecendo. Eu falei, eu só insistia. Mas você já sabia que seria eu? Porque não, naquele beijo eu tinha dúvidas que seria você o homem não, que eu tive essa aqui. certeza quando eu me apaixonei. Então, ó, planos diferentes na faculdade, porque eu achava que eu ia chegar em São Paulo, passar um tempo aqui e voltar para Belém.
E você achava que você ia chegar em São Paulo e ir embora fora do Brasil. Você ia Minha ganhar o vontade era ir mundo. embora. E a gente foi construindo isso, mas nós éramos diferentes, muito diferentes, ainda na faculdade. E tu E sabe que você acha... essa era a minha maior preocupação. Então, Porque é eu exatamente isso que tinha eu quero medo, assim, perguntar. eu falei, nossa, como a distância social nossa era muito longe de realidade, né? Porque, queira ou não, você nasceu num berço melhor que o meu, você teve uma educação melhor que a minha, né? Eu vim de uma família pobre do Paraná, então era discrepante, assim, a distância entre as famílias e eu ficava, como é que vai ser esse negócio? O próprio casamento era uma interrogação, como é que minha família vai se comportar aqui, entendeu? O dia do casamento. É o dia do casamento, né? Então era tudo isso era uma interrogação que eu tinha, eu ficava com medo, eu falei assim, de ser julgado e tudo mais, mas não interessava, porque eu falei assim, não, o que importa é eu passar por esse momento, eu casar com ela, aí é eu e ela, aí acabou, a família dela fica pra lá, a minha E fica pra interessante, cá. né, que hoje Eles se dão bem, né? Eles não estão. eles se curtem, né? Então. É uma distância grande, porque não tem nada a ver nossas histórias. Seus pais são letrados, o meu não era. Então, gerava assim um abismo grande entre as realidades. E eu falava, como é que eu vou superar isso? Bom, mas eu sou um letrado, eu consigo estar entre o meio deles. Minha família não consegue, mas não tem problema. É só até eu casar. Pensava assim. E deu certo, né? Então. Mais de 25 anos se passaram. Então. E aí nós construímos a nossa família. Uhum. Nós temos 2 filhos que se orgulham muito da gente. Que eu fico, você não vai chorar, mas eu choro, especialmente quando eu falo dos Uma nossos filhos. entrevistadora Né? não pode chorar. Pode, claro que pode. Entrevistadora pode tudo. E os nossos filhos são, eles têm, assim, quando falam de casamento, quando fala de homem e mulher, eles têm a nós como referência. Graças né? a Deus. E que legado, que história nós vamos passar para eles? O que a gente deseja que eles construam na vida deles? Porque eu continuo querendo que eles construam a família deles, eles tenham filhos, eles tenham histórias difíceis, mas que no final eles cheguem à conclusão que valeu a pena. E Não. você? Não, eu não faço questão que eles tenham filhos nem que eles casem. Então, você sabe que eu coloquei isso na pergunta, mas eu achei que isso não tinha nada a ver perguntar, porque eu não concordo com isso. Tá bom? Porque nós somos Deixa eles cristãos, decidirem. nós somos cristãos, nós cremos num Deus que... E eu oro por isso, para que Deus cuide do futuro da Isabela e do futuro do Mateus, para que o Mateus tenha uma mulher como eu, e a Isabela tem um homem como você. E eles serão felizes se eles encontrarem Justamente isso. porque eu sou cristão, que eu leio a Bíblia e eu sei o que vem por aí. E os sinais estão cada vez mais fortes e o que vem por aí, a própria Bíblia fala, das que estiverem grávidas naqueles dias. Então o mundo não vai andar para o lado certo. O mundo vai piorar. Mas também está escrito na Bíblia, é melhor que sejam 2 do que 1. Não, tudo bem, mas isso aí tá falando de outro sentimento. Estou falando que eu não vou falar vocês têm que ter ou vocês não têm que ter. Estou falando que por mim, eu não faço questão que eles tenham, porque eu sei o que vem por aí. É profético. Se eu sou cristão, eu acredito na profecia. A profecia diz isso para mim. Por que eu quero colocar uma pessoa que eu amo sofrer? Eu não concordo. Então vamos você falar quer pra ser você vó, pra você quer ser não sei o quê. Tá bom, vocês forem, tá tudo certo. Deus sabe todas as coisas. Mas tô falando que você tá perguntando o que eu acho. Eu acho isso. Eu acho que o que vem por aí não vai ser então vamos para a fácil. próxima pergunta, porque essa está muito polêmica. Tá mesmo? Experiências, lembranças emocionantes. Você lembra de alguma coisa? Algo agora, se eu te perguntar, Jimmy, uma experiência marcante vivida comigo. Qual que você lembra? Experiência marcante? Mas assim, em que sentido você está perguntando? Alguma coisa, uma cena que te vem à cabeça, algo diferente, algo marcante entre nós dois. O dia que eu te mostrei o meu teste positivo de gravidez da Isabela, algo assim, algo que quando você lembra, isso
te arranca um friozinho na barriga, te arranca um sorriso Eu lembro de Coraci. do primeiro beijo? Foi marcante pra mim. Eu lembro o clima, eu lembro o vento, eu lembro tudo. Ai, que O que bonitinho. foi? Tem inúmeras coisas marcantes na nossa vida, mas eu lembro muitas vezes que eu estava no chão e você podia ter chutado, mas você esticou a mão. Eu lembro dessas coisas. Para, neném. E é interessante isso, né? Porque, bom, eu vou pular uma Não parte, pula nada. porque é interessante Bebe falar água, nisso. É interessante falar isso, né? Que Deus compara na Bíblia o casamento com o relacionamento dele conosco. Então tá assim nas bodas do cordeiro, o noivo e a noiva. E eu entendo que Deus espera do marido e mulher que tenham um relacionamento como Deus tem conosco. Ou melhor, que nós tenhamos um relacionamento desses, igual, assim, né? De respeito, de fidelidade, de comunhão, de perdão. E o relacionamento homem e mulher e o relacionamento com Deus. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou agora. Não, que é uma pergunta isso? Não, é um pensamento Sim, que concordo. concorda com isso que você falou, né? Que é um Deus de aliança e aliança não se rompe, Sim, né? Não é baseado no desempenho, sim. né? É no perdão, é no ajudar o outro a levantar, Uhum. não é? E eu acho que nós vivemos isso. Passamos por mal bocados, mas superamos todos. E eu lembro nos nossos 10 anos de casados, quando eu falei que eu desejava que Deus me fizesse que Deus fizesse uma Juliane melhor para um Jimmy melhor. E eu continuo desejando isso, que Deus me faça um vaso novo a cada dia para agradar ao meu marido, aquela pessoa que eu tenho eu tenho muito orgulho do homem que eu tenho ao meu lado, mas que a tua visão para mim representa muito. A tua visão minha sobre você. A sua visão sobre mim, sobre as coisas que eu faço, os meus erros, meus acertos, isso são extremamente importantes para mim. Mas eu te enxergo com o melhor olho que um homem pode ter para uma mulher. É como eu te enxergo. Eu não tenho nada em você que me envergonhe. Nada em você que eu fale assim, puxa, isso aqui podia ser diferente, isso aqui me chateia muito. Não tenho isso. Tá perfeito. E planos para o futuro? Nós vamos... Morar na Itália? Você conhece o meu desejo, né? Morar numa casinha na uma Itália, casinha uma cidade singela. pitoresca. Olha que eu adoro um armário cheio de louças, adoro um monte de coisa, mas eu acho que eu quero envelhecer com você na simplicidade. Uma casinha simples na Itália, nós no final da tarde indo comprar um pão, voltando com um pãozinho de vespa, não sei se de vespa, né? Mas um pãozinho e uma garrafa de vinho. Tá factível isso, tá fácil de fazer, não tá difícil não. Pensei que você queria outra coisa mais pesada, mas isso aí tá tranquilo. Quero envelhecer na simplicidade com você. Bora, tem que aprender italiano. Então pronto. Bom, tô feliz que nós estamos juntos aqui, que eu venci a minha dificuldade e foi muito, muito difícil sentar aqui nesse primeiro podcast, eu entrevistar você, o meu marido. Mas eu posso dizer que agora, durante a nossa conversa, foi a melhor escolha que eu fiz, trazer você como meu primeiro entrevistado. Já acabou as perguntas? Esse podcast é muito leve aí, Priscila.